Pois muito bem. Bom, vamos continuar tratando agora dos outros 3 ou 4, o que acharem melhor para analisar, que são os pecados capitais, que junto da inveja eu diria que são mais sutis. Não que a inveja, assim como a ira, assim como a preguiça, eles, quando se expõem, causam muito barulho, né? Causam muito problema. Talvez, espiritualmente falando, até mais do que gula, luxúria e avareza. É que estes são materiais, são aparentes, são visíveis, né? Mas esses outros, às vezes eles se escondem atrás desses pecados ditos mais brutos, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, começando aqui, da ira, a ira, ela é o quê? Ela é uma revolta. Ela é uma irrealização. Ela ocorre por conta de uma expectativa não conquistada. Então, é claro que em alguns a ira aparece com uma ferocidade tremenda, com uma agressividade muito grande, mas em outros não, né? Porque cada pessoa reage de um modo, mas isso não significa que ela não seja irada. Tanto que ela é uma indignação, ela é insultuosa, né? Ela insulta o outro. Eu diria que ela tem junto disso, junto da inveja, que também gera calúnia, também é caluniosa, né? Até porque uma das intenções do irado é agredir o outro de algum modo, é diminuir o outro de algum modo, né? Então talvez às vezes por conta de uma inveja, de uma impossibilidade, de uma não realização de algo, né, se manifesta a ira. E veja como ela quase que anda abraçada com a vaidade, né? É muito comum naqueles filmes, agora não tem tanto desses filmes de caça ao tesouro, que aí tem a lâmpada do gênio, ou tem alguma coisa que desperta, né, um deus, e que quando aquilo acontece aparece aquele deus vaidoso e irado, né? Incomodado porque, afinal de contas, ele estava descansando, deitado eternamente em berço esplêndido. E aí quando se levanta, ele diz: quem me incomodou? Né? Ou seja, alguém tirou ele da tranquilidade que ele estava e o irritou. Então esse deve ser punido, esse deve ser morto, ele deve chegar e acabar com aquele ser que atrapalhou o seu sono. Afinal de contas, para que você foi me tirar do meu sono? Então veja como essas doenças, né, essas doenças espirituais, quando a gente fala da ira, da preguiça e da inveja, elas estão muito ali guiadas pela vaidade ou guiadas pelo orgulho, né? Afinal de contas, se a tristeza, né, no sentido da inveja, olha para o sucesso do outro e olha para a tristeza de si, para a derrota de si, e fala por que ele consegue, o irado diz: por que comigo? Por que tem que ser assim, né? E é o revoltado. É o revoltar, é a revolta, né? Por isso que às vezes é muito provável que nós vejamos inúmeras injustiças no meio, no dia a dia, na TV, na igreja, e a nossa vontade seria resolver, né, apertando os pescocinhos das pessoas que estão atrapalhando, que afinal de contas, né, isso é um problema. Bom, logicamente que o que é para ser feito com justiça deve ser feito com justiça, porém, há uma tendência muito séria de que nós, movidos pela ira, não consigamos agir com justiça. Justiça é dar ao outro o que é devido.
Uma pessoa irada, uma pessoa revoltada, uma pessoa que está soltando brasas pela boca, dificilmente consegue pensar com sabedoria diante do problema apresentado. Então, uma pessoa muito irada, ela tende a se exceder. Isso eu acho que é perceptível. São João Clímaco, no seu livro A Escada, ele tem um capítulo especial só para tratar da ira. Ele tem um para tratar da gula. E ele tem um para tratar só da ira. E ele começa a descrever uma pessoa irada. E eu não sei se você já se sentiu desta maneira, mas uma pessoa muito irada, às vezes, ele menciona, né, que os olhos se avermelham e a própria pessoa já quase não consegue enxergar as coisas ao redor, só olha para aquele ao qual ele quer acabar. É impressionante como isso pode destruir realmente, né? Que vira um criador de contendas, né? O que cria a algazarra, pode fazer blasfêmia, né? Tomara que não. Né? É o indignado, nós precisamos nos indignar com o mundo que está aí. Sim, você não tem que concordar com toda a injustiça do mundo, mas o problema é como você vai responder a isso. Né? Por quê? Porque uma das tendências que uma pessoa muito irada pode fazer é ela parar de perdoar. Por quê? Porque se eu estou revoltado, a primeira coisa que eu quero fazer para saciar, né, coisa é me vingar. Não é ver a justiça ocorrer de modo... Não. Essa pessoa tem que ser punida. Né? Então, o primeiro desejo que eu tenho é o da agressividade. É o de fazer o mal realmente, né? De machucar o outro. Seja com palavras, seja com as próprias mãos. Né? Então, estava certo o hoje centenário Seu Madruga, estaria fazendo 100 anos hoje o Seu Madruga, que dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Né? Parece uma piadinha, mas é a mais pura verdade. A alma se envenena por conta da ira, porque eu fui agredido, eu preciso responder, né, de modo muito pior, porque aí sim essa pessoa, né, e depois que eu acabar com a pessoa, tá saciado. Só que todas as histórias que a gente ouve de vingança nunca acabam bem, e o vingador nunca sacia sua sede. Olha que coisa. Por quê? Se ele consegue ter êxito nessa primeira vingança, ele começa a achar que esse é o modo de operar. E ele vai fazer isso de novo. Ele vai repetir isso, por quê? Porque ninguém pode ficar na minha frente, eu vou responder todo mundo do jeito que tem que responder, porque eu não vou levar desaforo para casa, e é assim que é. Esse é o irado. Porque ele fica ultra focado em defender a sua, né, honra. Mas é só agressão. Não é à toa que uma das coisas que ocorre por conta da ira é a falta de perdão. E da falta de perdão, uma coisa começa a gerar nas pessoas, não é em todo mundo, não é isso que causa em todas as pessoas, né? Não há nenhuma análise clínica que diga que fisicamente e tecnicamente se descobriu que era isso, mas se percebeu com exames que pessoas que estavam sem perdão, sem perdoar, sem permitir que a reconciliação, adquiriam, segundo um padre chamado Padre Léo, que faleceu em 2006, que muita gente, por falta de perdão, adquire câncer. Todas as pessoas? Obviamente que não. Todo tipo de câncer? Obviamente que não. Mas que a falta de perdão ocasionava em algumas pessoas, sim. Então,
O melhor remédio para a ira é o perdão. Quando eu coordenava o grupo de oração, isso lá no São Benedito, nós fizemos um seminário de vida no Espírito e o tema era perdão. O pregador falou e uma irmãzinha lá do grupo, muitos anos, ela estava com o marido, eles iam, a mãe também ia, e o irmãozinho dela, né, que era jovem, mas ele tinha, eu não sei exatamente o problema, mas havia um atraso, né, mental, então tinha que ter um cuidado especial, mas ele sempre estava no grupo, era muito bonzinho. E ela assistiu a pregação, e na pregação houve um momento no final em que o pregador começou a fazer, né, agora peça perdão a Deus, né, e perdoe essa pessoa, perdoe agora o seu chefe, perdoe agora aquela pessoa aqui na escola, aquela história, tal. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Começou, até mesmo que não houvesse, que você perdoasse as pessoas que você conviveu, que teve talvez alguma dificuldade, algum problema, alguma discussão, ou mesmo que não tivesse, mas que tivesse de coração aberto, né? Mesmo que tivesse havido alguma decepção na vida. E aí no final se colocava perdoar-se e por fim perdoar aquela pessoa que mais você tinha tido complicações e ira e tal, e que você naquele momento perdoasse aquela pessoa e depois procurasse, né? Se havia realmente, fosse lá procurar. Essa moça pediu para perdoar a prima, que ela tinha tido uma briga e tinha anos que ela já não se falavam. Não se falavam de jeito nenhum. E aí, ao mesmo tempo, né, ela estava indo para a igreja para rezar, porque ela estava muito chateada, porque ela já tinha sido, como é que fala? O médico já tinha dado a real, né, ela tinha feito alguns exames e ela estava com as trompas, uma completamente comprometida, não tinha mais jeito, e a outra havia uma chance remotíssima, de uma porcentagem baixíssima, e o médico já tinha falado para ela, não tem jeito não vai nascer, olha, eu não quero, né, te deixar mais desanimada, mas a realidade é essa, já indicando que talvez ela visse uma adoção, alguma coisa assim, porque não haveria como ter filho. Bom, passou aquele momento de oração, de perdão e tudo mais, chegou a noite de Natal, da véspera de Natal, e lá se encontrou toda a família, e lá estava a prima dela. Ela relembrou da pregação, foi falar com a prima. Felizmente a prima também estava aberta à conversa. Elas se falaram, se abraçaram, foi uma noite maravilhosa. O dia de Natal foi sensacional, fizeram um almoço juntos, foi lindo. Ok, fizeram as pazes. Reconciliadas e reconciliada com Deus, chega o dia 26 de dezembro e ela começa a passar muito mal. Passou tão mal que foi levada ao hospital porque não estava bem de saúde e não sabia do que tinha. E passou pelos exames e tudo mais, até que foi avisada pelo médico. E ela ficou assustada porque a resposta dizia, olha, você não tem nada, você só passou mal porque você está grávida. Ela, não, eu não estou grávida. Sim, você está. Não, eu não estou. Tá, não tá, não tá, tá. Estava grávida. E daquela chance que parecia perdida, daquilo que parecia impossível, a partir do perdão, Deus abriu o caminho também para o nascimento da filha. Hoje, a filha já deve ter por volta de seus 10 anos, ou um pouquinho mais, né? E eles já têm outro filho. Então,
ocorreu esse... E ela testemunhou no grupo, né? Senão não ia saber desse fato. Então, o perdão é sempre a melhor arma para vencer a ira. Eu já estou dando essa arma, porque eu vou depois, né, no outro dia, trazer um para cada, mas hoje acho que era importante contar isso, até para a gente seguir em frente. Pois muito bem. A preguiça. A preguiça, ela é o pecado capital mais sem vergonha que tem, porque quando a gente fala preguiça, vai dizer o Frei Francisco Fals que ela causa nas pessoas um risinho. Porque as pessoas pensam, não, mas uma preguicinha, como se fosse uma leseira, né? Como falam, já que eu sou filho de um, como falam os baianos, né? Isso é só uma leseira. Mas não se trata desse se dormir, né? Parece que está sempre cansado. Não, não é isso. A preguiça tem uma outra situação. Ela tem um outro nome também. Ela tem um nome grego. Que existe esse nome em português também, que é chamado assídia. Então, o que nós estamos falando é de uma coisa espiritual, que tem uma consequência física, que pode dar um cansaço, mas também pode dar uma coisa completamente diferente. Ela não é uma coisa que a pessoa às vezes percebe num cansaço físico. Ela pode sentir um cansaço, mas ela não sabe o do que é. Porque ela fala, não, eu estou fisicamente bem, mas eu me sinto cansado. Eu estou cansado de tudo. E é uma fala que parece que sai de dentro da alma. Como se fosse um tédio tremendo que se instalou na pessoa e ela não consegue responder. E quando ela tenta responder, ela responde de duas formas. Uma, sim, é a ausência, é o afastamento, é o se esconder, é o não querer ver ninguém. Tanto que, se a ira leva muitos para um possível câncer, a assídia, ou preguiça espiritual, leva pessoas para depressão. Todo mundo que é deprimido é assidioso, é preguiçoso? Não. Mas algumas pessoas caem nisso. Porque também tem uma raiz vaidosa aí. De onde a pessoa, para chamar atenção para si, fica pior do que deveria estar, né? Acaba se colocando, né, quase que se vitimiza de tal modo a se afastar, né, a não cuidar mais de si, né? Então você acaba vendo aquelas pessoas que não parecia que tinha alguma coisa, de repente, por uma tristeza, uma infelicidade, alguma coisa às vezes até séria, mas a pessoa deixa de cuidar de si totalmente. Você fala, caramba, meu, tá se matando aí, perdeu um amor, ok, mas e agora, né? E aí a pessoa parece que está se definhando. Então esse é um dos pontos. Um desânimo que atinge a pessoa e a pessoa parece que está sendo levada, está tragada, né? Você chega, você fala, e agora? Como é que eu faço? Como é que a gente ajuda essa pessoa? Não, do mesmo jeito que nem todos morrem de câncer porque não perdoou algo. Meu pai morreu por conta de cigarro. Nem sempre é por causa de falta de perdão, não. A gente está mencionando alguns casos porque a gente já ouviu de pessoas extremamente rancorosas que acabaram atingidas por isso, né? Pela questão da ira. Mas significa que todo mundo irado vai pegar câncer? Não. Todo mundo que é preguiçoso vai ter depressão? Não. Mas você percebe uma pessoa preguiçosa nessa situação que o que começa a dar este sinal é a falta de sentido para a vida no preguiçoso.
A vida está perdendo o sentido, as coisas estão se perdendo. Essa pessoa já não vê motivos para fazer as coisas que ela fazia. Mas pode ir para o outro lado. A pessoa pode virar um ativista. E passar a fazer tudo ao mesmo tempo. Passar a fazer de tudo. E aí precisa fazer alguma coisa, precisa sempre estar fazendo algo, tem que estar sempre com a cabeça cheia, não pode deixar de fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora tem que fazer aquilo outro, tem que estar envolvido em diversos projetos, em diversas coisas. Mas aquilo que ela realmente precisa fazer, ela não está fazendo. Eu vou pegar um exemplo muito próximo a nós, porque assim fica mais fácil de você entender, eu não vou ficar pegando exemplo de fora. Mas pessoas na igreja, às vezes me parece que tem boa parte que está atingido pela preguiça e não percebeu. E você não percebe se você não souber isso aqui que eu estou falando. Por quê? Porque você vê a pessoa envolvida em todas as pastorais. A pessoa está envolvida em todos os eventos da igreja. A pessoa está totalmente comprometida. A pessoa fala, ô Leandro, mas a pessoa está comprometida com a igreja? A pessoa está fazendo, olha como ajuda o padre, olha como ajuda a pastoral, olha como ajuda o movimento, olha como fazendo leitura na missa. Coisa. Aí você chega e pergunta, como é que está a sua família? Deus cuida. Não está lá. Ué, que estranho. Não era para cuidar também da família? Não era para estar junto também? Mas sempre tem uma desculpa. E engraçado, coincidentemente, família não vem para missa. O marido não vem, os filhos não vêm, ou vinha, parou de vir. Parece que algo está errado. Não é que está servindo na igreja. Ok, está ajudando, mas de repente não faz nada em casa. Não faz nada pela família. Faz o básico. Faz o que tem que fazer assim, porque não tem como parar. Mas se pudesse, não faria. Por quê? Porque a primeira coisa que atinge uma pessoa preguiçosa, que começa a fazer várias coisas, ou seja, você pode virar um preguiçoso no sentido de desanimado e aí deixar de fazer as coisas, a mente que está vagueando até por pensamentos desnecessários, né? Porque uma das coisas também que a mente preguiçosa faz é fazer esse ciclo, quer dizer, uma pessoa que ficou muito ligada na gula e na luxúria ou na avareza, ela tem uma tendência para a preguiça por causa do excesso, aí causa tédio, porque não encontrou a felicidade que estava procurando e aí a pessoa fica vazia. Mas também o ativismo que a pessoa entra para tentar preencher esse vazio também ela não encontra. Porque ela está fugindo do verdadeiro compromisso que ela tinha que fazer e ela não faz. Não é que ela não pode ajudar na igreja, de forma alguma, claro que pode. Mas você percebe que a pessoa começa a se encher de compromissos para não resolver o compromisso que ela deve fazer. Por isso joga, Deus cuida da minha família, né? Eles estão lá, estão bem, né? Eu não posso ir agora porque estou em missão. E aí a família fica para segundo plano. Mas espera aí, meu amigo. Você é padre? Não. É freira? Não. Não é religioso? E está na igreja mais que o padre? Então você está fugindo de alguma coisa. Então está fugindo de alguma coisa, porque algo que você precisa verdadeiramente fazer, você está deixando de fazer para atender o desnecessário. A gente pode falar de compromisso, mas eu vou comentar um negócio aqui que pouca gente sabe, né? Que existe um mercado que adora gente preguiçosa, que também gosta de fugir da realidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você responde aí para você. Viajar é bom? Claro que é bom. É importante? Claro que é importante. E nisso descansar? Sim, mas o mercado do turismo adora gente preguiçosa. Por quê? Porque a pessoa quer viajar para um lugar e depois viajar para outro, e depois viajar para o outro local, e depois para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Por quê? Porque aí ela foge da realidade dela. Parece que não tem problema nenhum. A princípio, viajar não tem problema nenhum. Mas
Estas pessoas, os tais, né, não que todos são, né, vocês veem que eu estou sempre pontuando para que você não pense que todo mundo que faz isso, tal, mas aquela ideia meio do mochileiro, ele não pode estar na realidade dele porque a realidade dele é ruim. Né? Então algumas pessoas vão viajar para algum local, aí quando voltam lamentam, porque aí agora aqui é a realidade. Né? Mas não é a realidade lá também? Lá está gostoso para você, mas lembre-se, o hotel, o local que você está usando tem alguém trabalhando. Tem alguém lá que está no dia a dia ali, está na labuta. Né? E você está curtindo, mas o outro está trabalhando. Para que você possa curtir aquele seu momento de férias, de descanso e tudo mais. Mas a pessoa quando volta, ela acha que voltou para a sua realidade, que coisa triste. Quando ela deveria falar, não, recarreguei as energias, bora trabalhar. É uma tentativa, aí você vai entender a questão da viagem, a questão do trabalho pastoral, ou até do workaholic, assim chamado, que é aquela pessoa que só vive para o trabalho. Ele dorme e acorda pensando no trabalho, o trabalho é tudo e o resto não é nada. Apesar de que ele na cabeça dele, ele está fazendo aquilo pela família, pelos filhos, por alguém, ou por ele mesmo, ele só vive para o trabalho. O trabalho não é um meio pelo qual ele pode viver e cuidar da sua família. Mas o trabalho vira tudo. Vira a causa. Então, trabalho é bom? Trabalho é bom. Trabalhar é importante? Trabalhar é importante, mas não é tudo. O descanso também é importante. Viajar também é importante, mas não é tudo. Aí quando isso vira a fuga, seja o descanso, ou seja o trabalho, ou seja a tarefa ao qual eu me disponibilizei a servir, quando essas coisas viram fuga, opa, tem a preguiça aí atrás num negócio chamado ativismo. Então, estas coisas podem ser feitas, claro que podem, devem ser feitas. Você pode continuar ajudando na tua pastoral, você pode continuar trabalhando e pode ir para os momentos de descanso e lazer. Desde que isso não seja fuga do mundo, como se algo, né, você está completamente oprimido, tomado, isso aqui tudo é uma desgraça, é bom só aqui. Opa, então tem alguma coisa errada. Tua vida está perdendo sentido. Você não está sabendo mais viver. E está perdendo por conta dos excessos. Né? Quando eu mencionei daqueles primeiros pecados, que uma das coisas que o excesso faz é tirar o amor. Então, uma pessoa que já está tomada pela preguiça, a malícia toma conta e ela começa a desanimar das coisas. Então, tudo ela desanima. Pessoas que, sei lá, começam a fazer, entra num curso de música, aí sai do curso de música, vai para o curso de dança, sai do curso de dança, vai para o curso de técnicas manuais para pintura e tal, e depois vai para o outro e não consegue se firmar em nada. Ela não consegue ter uma atenção devida na coisa, ela não consegue estar atento àquilo que deve fazer naquele momento. Não, a cabeça fica... Veja, é quase igual o ansioso, que também é o irado. Olha como elas se relacionam, né? Por que nós estamos tão ansiosos hoje em dia? Porque a gente cria um monte de expectativa, ira, porque depois elas não se realizam como a gente gostaria, né? E junto dessa vaidade vem a decepção, e junto dessa decepção, por conta da irrealização, vem a desesperança e a gente já está pensando em outras coisas. A cabeça não para nunca. Gente, quando eu falo que todos nós somos atingidos por coisas assim, às vezes em menor grau, às vezes em maior grau, todas essas doenças acabam atingindo a gente. E eu estou usando o termo doenças espirituais, porque se eu falo pecado,
Você pensa que neste caso você precisa fazer deliberadamente. Às vezes você nem percebe que você já está fazendo. Porque está enraizado. E não é estranho a pessoa parar um dia, tá olhando para o horizonte, dar aquela respirada fundo e falar, eu tô cansado. Tá cansado, porque a mente não para, não consegue dormir. Tá uma tensão, é isso, é aquilo, e fica... Você não coloca a cabeça no lugar. E quando pensa, cadê o sentido da minha vida? Não sei o que faço. Esse é o grande problema. Então a preguiça parece uma doencinha. Uma coisinha chatinha ali. A leseira. E olha a quantidade de problemas que causa na gente. Olha a quantidade de problemas. E eu mostrei nos 3 pontos como a coisa nos atinge. E nós estamos num mundo extremamente assidioso, né? No sentido aí ponto da preguiça espiritual, porque a gente faz de tudo para não ter atenção naquilo que a gente precisa. Então a gente acaba se desconcentrando quando a gente precisava ter a atenção focada talvez no trabalho. Quando precisa estudar já está pensando na outra coisa para fazer. Quando está na missa já está pensando no almoço. Então a nossa cabeça está fervilhando. Só atrapalha isso. Porque nós já estamos pensando no próximo ato. A gente está aqui, nesse momento, na aula, ou quem estiver me ouvindo em áudio, e já está pensando no que vai fazer depois ou no que vai ouvir depois. Ou já está pensando em dormir. Não que não vamos, mas calma, daqui a pouco acaba a aula e você poderá dormir. Mas a gente acaba já projetando tudo que tem para fazer. É uma mistura, você vê? É uma mistura, ira e preguiça juntas, de mãozinhas dadas. É uma loucura isso. E o mundo tá assim, né? Porque ninguém, né? Mexeram com nós, falaram algo indevido, vamos acabar com a pessoa, vamos insultá-la. Nada dá certo, tudo tá uma porcaria, o Brasil não presta, parei, odeio todo mundo, não quero mais falar com ninguém. E aí eu me fecho. A gente tá desse jeito. Consequentemente, nós temos dentro da vanglória 2 pecados capitais, a vaidade e o orgulho. O orgulho, ele é profundo demais para que você seja 100% orgulhoso. Graças a Deus você não é, porque ele é o pecado do demônio. O diabo teve esse pecado, mas nós tem. Toda vez que a gente tenta passar por cima da vontade de Deus, a gente de certo modo é orgulhoso, porque a gente acha que a gente tem solução melhor que Deus. Então toda vez que é deliberado isso. Mas muitas vezes o que nos ocorre, né, como inteligentemente está como vanglória. O que é uma vanglória? É uma glória que é vã, que é vazia, que ela não serve para nada. A gente cria em nós, às vezes, uma qualidade que nós não temos, ou criamos um personagem de algo que nós gostaríamos de ser e não somos. E aí quando algo acontece e contraria isso que nós gostaríamos de ser e nós não somos, nós mascaramos. O nome disso é hipocrisia. Então nós podemos, se não somos 100% orgulhosos, temos aí já esse traço de hipocrisia, que é dizer que faz uma coisa e não consegue fazer. Dizer eu faço e aconteço, mas na verdade você está escondendo o que realmente você faz. Você diz que crê assim, mas você faz assado. Então tem algo errado aí. E esse é um problemaço, porque esse, né, quem viu os evangelhos de semana passada, de segunda a quarta, viu Jesus falando exatamente disso para os fariseus e para os doutores da lei. E falando, ai de vós hipócritas, porque vocês dizem que faz isso, mas vocês fazem aquilo. Tem até uma hora que ele fala, vocês dizem... Foi até, eu não sei porquê, no evangelho de segunda-feira eles tiraram o versículo 14, né?
Mas Jesus falava assim: vocês vão lá para fazer a visita para a viúva, mas só vão para comer. Só para encher o bucho. Vocês dizem que fazem, né, que estão lá ajudando o pobre, mas vocês estão na verdade querendo se aparecer. E só pancada. Foram 3 dias de ai de vós. Porque essa é uma tendência muito mais fácil, né, do que já ser um orgulhoso total. Mas um hipócrita é mais fácil a gente ser. Não é ser pecador. Pecador todos somos. Não é cair num pecado que eu não gostaria de cair. Até Paulo caía e ele mesmo falava: eu tenho espinho na carne. Mas é não lutar contra o pecado, cair e mascarar como se eu não tivesse. E aí eu poso como o mais puro dos homens. Não existe alma mais pura do que a minha. Né? Então, se eu começo a falar essas coisas, começo a achar que está muito bom e depois eu não dou conta, hipócrita. Ou eu não dou conta, mas faço de conta que não está acontecendo nada e fico mascarando, dizendo assim: não, mas peraí, não fiz nada não. Hipócrita. Então a hipocrisia toma conta. Né? Veja como é uma coisa junta da outra, né? E a vaidade, meninas. Porque o Yubin é mais relaxado, já que estamos só nós aqui de homem. Homem é mais relaxado. Mas existe homem que... Eu não sei, né, dos cuidados que o Binho tem, né, consigo mesmo. A Lari depois pode dizer, não precisa dizer agora não, né? Mas a gente tem os cuidados básicos: tomar banho, se cuidar, arrumar, né, ver a roupa, fazer barba, cabelo e tudo mais. Mas fiquem tranquilas. O cuidado de si, aí a gente tá falando aqui, né, porque fica muito mais aparente nas mulheres, por conta da maquiagem, brinco, cabelo, pingente e tudo mais. Este não é o problema. Esse cuidado de si não é um problema. Que a gente naturalmente, costumeiramente chama de vaidade. É uma pessoa vaidosa. Porque se maqueia. Não, nesse ponto não tem problema nenhum. Você está se cuidando, você está cuidando da sua saúde, você está cuidando da sua higiene, você está tendo cuidados consigo mesmo. Não tem aí problema nenhum. O problema que nós temos que ter é quando esse amor próprio, aí a gente volta lá para o egoísmo, ele começa a tomar conta de você de tal maneira que não importa os outros. Importa que eu brilhe e os outros sumam. Quando isto acontece, aí sim é algo para... Agora, o seu cuidado, sua maquiagem, isso aí não é o problema, né? Sua roupa, né, estar bem arrumado, estar bem vestido, não é um problema. Ao contrário. Nós falávamos da modéstia, nós falávamos do cuidado de si, e está lá no mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o ti mesmo ele precisa acontecer. Mas quando esse amor próprio esquece de todo o resto e ele precisa brilhar para que ele tem que eclipsar todo mundo tem que desaparecer, aí nós temos um problema. E a vaidade é uma coisa tão sem vergonha, gente, que até quando, hein, você faz algo correto, a vaidade vem lá. Você está fazendo... Vou pegar um exemplo aqui, já que nós estamos aqui em setembro, então está acontecendo a quaresma de São Miguel. Aí você acorda 4 horas da manhã para rezar. E quando termina a oração, vem uma voz dentro de você dizendo assim: olha como você rezou bem hoje, nem deu sono. Você está de oração. É fogo, né? Você faz o jejum, fala: olha como você jejua. Você vai lá, né? Aí você vai fazer as coisas da igreja. Você se ajoelha na hora da consagração, ou fica ajoelhado durante a oração eucarística toda e fica: olha, você ficou. Fica sempre aquela vozinha querendo que você se sinta o cara, a mina, para mostrar que você faz mais do que os outros. Mesmo que você não pensa, você fica lutando contra aquilo. Mas fica aquela voz querendo te colocar acima, um patamar dos outros, por causa de algo virtuoso.
olha o problema, virtuoso. Então sempre fica aquele desejo de ser melhor do que os outros e passar por cima de todo mundo ou ser considerado mais. Ou, olha como a vaidade é difícil, né? Você faz alguma coisa que deve ser reconhecido, as pessoas vêm lhe cumprimentar e você vai com falsa humildade. Não, eu não sou nada, não fiz nada. Ó, ora as bolas. Não é mais fácil? Oh, que bom, obrigado. E acabou a conversa, fica, né, fica parecendo aquelas crianças, mas aí a criança novinha, tudo bem. Você vai lá e mima ela, né? Ai, bonitinha, ela fica. E aí, beleza, quando é criancinha, pode. O problema é que a gente fica velho. Aí alguém elogia alguma coisa que a gente fez e fala, não, eu não sou digno. Aí a pessoa vai lá e exalta ainda mais você. Você fala, não, por quê e tal, melhor não. E aí as pessoas ficam insistindo. Tem uma moça na internet que ela põe muito esses negócios de trabalho, chama Jéssica Diniz. Ela tem uns vídeos na internet, eu não sei em quais redes, eu sei que tem no YouTube, acho que tem no Instagram, não sei se tem em outra. E aí ela coloca uma moça lá que sempre fica falando alguma coisa que ela fez, ou alguém chega pra ela, nossa, você tá bonita hoje. Ela fala, ai, não tô. Não, você tá linda, olha que roupa tal. E aí, conforme ela diz que não, o pessoal a exalta muito mais. Então é uma falsa humildade. Tá bonito, tá bonito. Obrigado. Ponto. Você encerra a conversa. Né? Ao invés de ficar, ai não, eu não sou digno de estar aqui. É digno sim, Deus te dignificou. Pronto, agora se agradece e acabou. Né? Ficava a galera com medo de tirar foto. Né? Uns cantor católico, né? Esse é o problema de ter vivido muito tempo com esse negócio. Né? Ai, não sei se dou autógrafo. Pode dar autógrafo? Passa bobeira, tira foto logo. Assina lá e acabou. Ficava umas frescuras. Hoje eles lidam melhor com isso. Não sei se são melhores. Tenho minhas dúvidas. Né? Mas eu sou muito exigente. Acho que por causa de ter cantado também, então a gente vê algumas coisas, já foi melhor. Né? O Frei Gilson, ele me lembra, ele é meio raiz, ele me lembra um pouco as músicas que eu ouvia. Devo estar velho, deve ser coisa de velho. Que fica assim, no meu tempo era melhor. Pode ser isso também. É muito provável. Né? Não dei muita atenção a esse comentário, foi mais opinião boba. Ou, para completar a vaidade, olha essa. Não dá para ser o melhor? Vamos ser o pior. Quem nunca comentou a minha sala, sei lá, no meu caso aqui, na sexta série era a pior turma da sala, da escola. E aí você fala com tanta alegria que se não dá para ser a melhor sala, a que tira as melhores notas, vamos ser a pior, a que faz mais bagunça e que a gente vive correndo risco de ser expulso ou suspenso da escola. É legal, né, comentar, né? Ah, nossa turma do fundão era pior. Eu nunca fui da turma do fundão. Porque eu por muito tempo eu tive que usar óculos, então não dava para ficar no fundão. E eu sempre fiz a ponte, né? Eu sempre fui amigo da turma do fundão e da turma da frente. Então eu nunca fui do fundo ou eu talvez estava no meio ali. Né? Já fiz minhas bagunças e também já me louvei por pertencer à pior turma da escola. Eu estou pegando o exemplo da pior turma da escola porque fica mais fácil, mas a gente pode dar um outro exemplo. Você já conviveu com gente que você fala assim, eu tive um problema de saúde, a pessoa fala, você não sabe o meu. E aí a pessoa começa a piorar a doença. E começa a piorar a situação. E se aparecer alguém mais doente, ela vai colocar uma outra coisa. Fica parecendo, tem uma cena muito engraçada num filme chamado Máquina Mortífera, onde o Mel Gibson, que é o Riggs, encontra uma moça que é uma sargento,
E eles começam a mostrar cicatrizes de confrontos de polícia. Ela mostra uma cicatriz aqui, ele aqui e tal, e ele tem o ombro deslocado, ela também tem um negócio lá. Então, um começa a louvar a cicatriz, que o outro, né? Aqui, eu me ferrei aqui, isso aqui foi em tal local, isso aqui foi em tal, né? E a gente começa a fazer isso. Então, se não dá para ser o melhor, então vamos ser o pior. Então, veja, a vaidade vai desde querer ser o mais belo até querer ser o mais feio. Eu vou aparecer, eu vou estar na vanguarda, vão falar de mim, eu sou o assunto agora. Então assim que é. Veja a luta terrível que nós temos com a vaidade e com o orgulho. Porque também quando atinge o orgulho, eu tô certo e nem Deus está mais certo do que eu. Bora. Foi assim que pensou o demônio. O demônio pensou dessa maneira. Superando tudo. Não tinha mais defeito. Não, quem tá certo sou eu. Quem manda aqui sou eu. E é desse jeito que vai ser. E nem Deus vai mudar isso. A pessoa chegar nesse ponto. E gente, acredita, tem gente que chega nesse ponto. De acreditar que tudo que ele faz... Aqui, deixa eu ver. A pessoa acreditar que tudo que ele fez é mais importante do que o que os outros fizeram. Eu já vi isso em questão da igreja. Porque eu rezei 3 terços. Mas eu rezei 5. Mas eu jejuei. Rapaz, galera tá bem, hein? Tá bem, eu vou um tercinho no tranco e jejum vai na briga aqui. Né? Não na força do ódio, né? Tem que ir na força do amor, mas... Ó, eu quisera, viu? Galera, tá... Parabéns aí pra esse povo que reza pra caramba. Só que tem que rezar colocando o amor, né? Não colocando a si mesmo, né? A gente tem que rezar por amor a Deus e não... Né? Então, talvez para alguns aí era melhor rezar uma Ave Maria com toda a sinceridade, com todo o amor, com toda a entrega, do que rezei 3 terços. Aí eu falo para todo mundo, não era o que Jesus reclamava dos fariseus? Não façais como eles, porque eles vão lá, fazem a caridade e mostram para todo mundo que está fazendo. Aí Jesus mesmo fala, o que a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. O que ele está querendo dizer? Quer dizer, quando você fizer uma coisa, ninguém precisa saber. Quando você fizer um bem para alguém. Quando você for rezar, se esconde, meu filho. Vai lá no teu quarto e fala com Deus. Ninguém precisa saber se é reza ou se não reza. E acabou. Agora, se você se louvar, você já ganhou teu prêmio. E se alguém... E se você cria o teu público para esse público te louvar, também você já ganhou seu prêmio. Como eu disse, agora voltando lá no negócio da inveja. Posso admirar alguém? Claro que pode, tem gente muito boa e que deve se admirar. As pessoas podem admirar uma qualidade minha? Claro que pode, só que o problema não está nas pessoas admirarem. O problema não está nas pessoas se inspirarem em você. O problema está em como eu e você vamos lidar com isso. Não, o Padre Jonas, uma vez, ele deu uma palestra que ele arrebentou, né? Finado, né? Agora saudoso Padre Jonas. Que o pessoal não sabia. Ele vai lá e cumprimenta, abraça. Parem com essa coisa, parem com a frescura. Né? Você vai ficar, não, pera, porque não, eu sou só um servo. Ele falou assim, peraí, peça a mesma coisa para mim, minha filha. Aí a menina pediu, ele foi lá, deu um abraço na menina, pronto. Ele falou, resolve, para com a frescura. É lógico que você vai ser. Agora, você não quer que as pessoas admirem, não faça. Mas depois não reclama. Você tem dom para fazer as coisas aí e não está fazendo? A não ser que você tenha outro compromisso, outra coisa que você está pretendendo fazer, mas vai deixar de fazer por 1001 coisas? Não. Eu vou perguntar para vocês aqui. Eu tenho que passar os remédios. A gente tá para cair a linha. A gente volta para eu passar os remédios ou deixamos para a semana que vem? Vocês me digam.
Digam aí. Bom, então vamos para a solucionática, né? Nós vemos toda a problemática aí nas últimas semanas, a solução vai ser mais rápida. E aí a gente vai tratando uma a uma, né? E o que seria o remédio, quer dizer, qual é a virtude principal, não que não tenham outras, qual é a virtude principal para nos ajudar a vencer esses pecados capitais. Né? Além daquelas 4 virtudes cardeais que são importantíssimas, porque elas são a base humana para superar todos os pecados, ainda só no nível humano. Então é lógico que quando a coisa é sobrenatural a gente precisa das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Não tem negociação aí, nós temos que crescer na fé, o justo vive pela fé, né? E consequentemente, até eu acho que não foi evangelho, foi segunda leitura de umas semanas atrás, o próprio São Paulo nos advertia de que é necessário crescer na fé para que a esperança não perca força. A esperança é o amor apressado. E a caridade não é só fazer um bem para alguém. Isso pode ser chamado de filantropia. Você pode ser um filantropo, mas não ter amor a Deus. Está fazendo um bem, ninguém vai dizer que não está, mas não é caridade, como algumas pessoas às vezes afirmam. Estamos fazendo caridade. Não. Para ser caridade precisa ser um amor a Deus que olha para o próximo como quem olha para o Cristo, e amando verdadeiramente a Deus eu faço bem pelo próximo. Seja qual for a carência que for, pode ser física, espiritual, material. É isso que é caridade. Eu olho primeiro para Deus e depois eu olho para o próximo. E então a gente tem aquelas 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Mas aqui eu vou mencionar outras, talvez alguma delas esteja aqui como realmente o remédio que resolve o problema desses pecados capitais. Bom, para a soberba ou a vanglória, né? O que resolve na questão da soberba ou da vanglória ou da vaidade? É a humildade. Não tem outro remédio. E aqui, aquilo que nós mencionamos a outra vez, a humildade é aquela capacidade de se fazer pequeno, por mais grande que você possa ser. Então não é uma questão de que posição social você vai estar, de qual é a qualidade daquilo que você faz. Não. É você ter a capacidade de reconhecer o seu tamanho. Humildade, olha que interessante, né? Vem daquela palavra humus, que significa terra fértil. Só dá quem tem. Então você pode ser uma árvore frutífera do outono e belíssima com flores maravilhosas na primavera. Mas você sabe que você não é dono de si. E se faz, é porque tem um Deus que permitiu. Então, uma das coisas do humilde, ele é grato a Deus pela capacidade, pela possibilidade de fazer o bem, seja lá com o que, com o que você tem, com o que Deus te deu aí. Não é, eu costumo brincar, a humildade não é o que os cantores costumam dizer, cantor de rap às vezes fala que estamos aqui na humildade, mas não é isso. Porque às vezes o cara pode ser um orgulhoso, não se trata do eu vivo num local pobre, então eu estou na humildade. Não. Quem mora em Carapicuíba há mais de 30 anos, e eu morei, sabe que por muito tempo o município de Carapicuíba foi considerado um dos mais pobres do Brasil. E você não conhecia gente orgulhosa? E você talvez não teve seus momentos de orgulho, de vaidade? Que papo é esse, Se fosse assim, então morou em Alphaville, está no inferno. Não pode ser assim, isso não existe. Mas, às vezes, a galera cria essa mentalidade como se apenas, eu tô no gueto, só a gente presta, quem tá fora não presta. Não é bem assim, a gente sabe que não tem nada a ver com ter milhões na conta ou não ter, ou morar numa casinha de sapé. A humildade vai mais longe do que simplesmente uma questão financeira.
né? Então a humildade, ela é a capacidade de se fazer pequeno. Posso sonhar, Leandro? Posso sonhar grande, querer grandes coisas? Pode. O nome disso chama-se magnanimidade. Tá com Deus esse sonho? Tá nessa luta da humildade? Tá. Então, sonhe grande e tenha a coragem de se fazer pequeno. Né? Magnanimidade junto com humildade. Né? O que é que cura a avareza? A avareza ela é curada por uma virtude chamada desprendimento. Eu olho, né? São Paulo explica muito bem isso, que ele coloca assim, eu preciso olhar para todas as coisas, e aí ele não fala só as coisas materiais, ele fala até assim, né? A família. Você fala, como assim? Eu vivo pela família, eu estou com essas pessoas, eu tenho as minhas coisas, mas eu deveria viver como se eu não as tivesse. São Paulo começa a falar, aquele que tem, viva como se não tivesse. Aquele que está casado, vive, não no sentido ruim, né? Porque tem gente que sempre leva para o lado ruim, né? Aquele que está casado, viva como se não estivesse. Não. É você viver num desprendimento tamanho que você vive por Deus para essas coisas. E não o contrário, você não inverte. Você dá o justo lugar de todas as coisas. O próprio Jesus fala, quem não... né? Quem aí não se desprender de pai, de mãe, de irmão, não é digno de mim. Falo, mas peraí, Jesus. O senhor estava lá em Mateus 19 falando que família era importante, falando vim de mim as criancinhas. Que negócio é esse? Não, é lógico que ele não está falando para você largar da sua família. Ele está falando assim, entre eu e a sua família sou eu. Mas você vai dar a vida pela família por minha causa. É Deus sempre acima. Então é nesse ponto. É esse desprendimento. E é uma luta, gente. O quanto a gente é apegado às coisas. O quanto a gente se apega, né, para a impureza. E a gente pode colocar como a luxúria. É a castidade. Né? É a castidade, a pureza. E a castidade não é uma coisa fácil. Para os casados também não é uma coisa fácil. Né? A castidade para o casado, ela tem um outro nome, ela chama fidelidade. E aí ela é uma fidelidade de todos os sentidos. A castidade para o solteiro, ela também é muito complicada, principalmente em dias onde, né? Mas hoje em dia não tem outdoors, né? Diminuíram muito o número de outdoors, mas sempre surge alguma coisa para mexer com a nossa curiosidade, com a nossa, né, com o nosso imaginário e a nossa cabeça ir embora. Né? Se não é um outdoor, deixa eu lembrar aqui, que tinha muito outdoor da Mesh e da Hope, né, que é a marca de cueca e a marca de calcinhas e sutiãs. Né, a Mesh era dos homens e a Hope das mulheres. Eu não sei se essas marcas existem ainda, né, mas você tem isso. Né? Então, se não tem o outdoor, você tem outras situações. Fora que tem muito jovem que e se ilude achando que ele é casto porque ele não tem relação sexual. Mas isto não é castidade. Porque a castidade ela compreende uma pureza interior. É realmente um buscar fugir da malícia. E é bem difícil. Então nós temos que trabalhar essa castidade. Por quê? Porque senão a gente, beleza, não, ele não tem, ele é virgem, ele não teve relação com ninguém, mas ele só pensa nisso, só pensa em sexo. Ele passa o tempo inteiro pensando em sexo. Ele não vê a hora de ter uma namoradinha. Ele não vê a hora... Aí, como é que castidade é essa aí, hein, meu? Não tem castidade aí. Então, a castidade, ela tá atrelada à pureza de coração. Né? Que é a primeira bem-aventurança. Desculpa, não é a primeira bem-aventurança, não. Os puros de coração são aqueles que verão a Deus. A primeira é os pobres em espírito. Então,
eu preciso purificar minha mentalidade, purificar meus pensamentos. E todas essas coisas, gente, pode ver, tanto para fazer a virtude, quanto para não cair mais nesses pecados, ela exige esforço e exige oração, porque tem certos tipos de demônios que só se afastam com jejum e oração. Tem coisa que não é o esforço apenas. Você vai fazer o esforço, beleza, por uns dias aí você supera. Não tem, ó, como a gente está falando da impureza da castidade, setembro é um mês que o pessoal, tem as pessoas de fora, isso não foi uma campanha da igreja. Por causa daqueles vícios que eu mencionei, o pessoal faz em setembro um negócio chamado NoFap September, que eles evitam a masturbação e tudo mais. Mas o cara evita, mas tá pensando já no dia 1 de outubro para voltar para atividade, então não vai resolver. Vai continuar viciado. Igual uma pessoa usuário que já está pensando em sair da clínica para voltar a usar. Ele vai ter que trabalhar a sua mente, a sua cabeça. Junto disso, como é que a gula é vencida? Pela temperança, pelo equilíbrio, pelo justo equilíbrio aí alimentar que coloca a minha vida num equilíbrio. E aí eu passo a entender que eu não vivo para comer, eu como para viver. Eu sou nutrido pela comida. Vai ter um prazer? É lógico que você vai ter um prazer para comer comida. Porque isso é natural, isso aí é necessário. Mas se eu só viver por esse prazer, eu estou mudando a finalidade da comida. E aí eu não consigo sobreviver. Então a temperança, o autodomínio, outro nome para a temperança, o autodomínio me coloca não mais como escravo da comida, escravo da bebida, escravo das coisas. Eu tomo conta, quer dizer, eu tenho um domínio sobre mim. E eu sei qual é a medida para dizer não quero mais. Hoje eu não vou comer, hoje eu não vou beber, eu não quero. É ela que vai dar esse equilíbrio. Para a ira, nós demos uma longa explicação sobre o perdão e contamos um testemunho aqui da moça que superou a sua falta de perdão, o seu rancor, que ela estava da sua prima e superou, e até Deus fez a cura e aí ela pôde ter filhos. Para a inveja, existe uma virtude chamada benevolência, onde, ao invés de eu praguejar contra as pessoas que conquistaram algo, eu começo a agradecer a Deus pela vitória da pessoa. Santo Tomás de Aquino diz que antes de eu criticar alguém, eu devo dar, no mínimo, 10 qualidades que essa pessoa tem. Quando eu terminar a 10ª, eu vejo se é justo que eu fale daquele defeito. Porque a pessoa possui uma dignidade, eu gostaria de que falassem mal de mim, então por que eu vou falar mal do outro? É claro que o que está errado e você menciona. Se eu tiver de mencionar alguém aqui, às vezes eu tomo muito cuidado para mencionar alguma coisa de fora, e eu tiver de mencionar alguém, eu vou falar, isto aqui, mas não a pessoa, porque eu não sei como é que eu vou atingir a pessoa, acabar com a imagem da pessoa. Então, a benevolência, quer dizer, é sempre olhar para a atitude do outro com uma certa inocência, vamos dizer assim. Então eu sempre procuro, não, mas por que a pessoa está fazendo isso? Parece muito ruim, mas por que fez isso? E procurar um bem do porquê a pessoa está fazendo aquilo. E não já imaginar que ninguém presta, não, as pessoas são assim mesmo. E aí eu sempre olho do jeito mais depreciativo, sobre a pessoa. Não, eu agora começo a olhar de outro modo. Eu mudo o meu olhar para com as pessoas. Não quer dizer que eu vou cair na conversa, não. Existe a prudência, existe
a percepção da situação, existe o contexto, então eu não caio em qualquer coisa, não sou enganado, né, por bobagem, mas eu começo a prestar atenção no todo, mas eu paro de falar mal dos outros, então eu diminuo, né, minha língua deixa de ser felina, e os gatos não falam mal de ninguém, viu? Os gatos não falam mal de ninguém, aliás eles têm a linguinha, né, meio áspera, né? Não sei se alguém aqui já teve gato, né, mas eles têm a linguinha engraçada. Talvez por isso que falam que é a língua felina, né? E por fim, para a preguiça, a virtude que vence a preguiça tem um nome chamado diligência. Se você nunca assistiu filme de Velho Oeste, eu vou explicar para você. Filmes de Velho Oeste muitas vezes têm uma travessia de um local para o outro, numa longa distância, num local muitas vezes hostil por conta de roubo, né? Muitos ladrões querem levar as mercadorias que estão numa diligência. Então a diligência é como hoje os caminhões que levam carga, mas não levavam só carga, levavam pessoas também, levavam cargas e pessoas, né? Ele vem sempre com fechado por uma tenda e um rapaz, que era sempre um homem, levando a diligência. Muitas vezes quem estava na carruagem ali era uma mulher, né, sendo guardada, sendo cuidada por esse homem e por outros que ficavam ao redor em outros cavalos para não permitir nem o roubo, nem o sequestro, nem o roubo das coisas, nem o sequestro de pessoas, porque realmente a travessia no Velho Oeste era um negócio pesadíssimo. Então havia uma diligência, pessoas que levavam junto para fazer, né, o cuidado, a segurança disso. Pois muito bem. O que é que a gente precisa levar com diligência? Bom, a preguiça, vocês devem ter percebido que ela atinge diretamente a nossa mente, diretamente o nosso comportamento. E ela vai definhando a nossa vontade, né? Vai tornando o nosso desejo meio que o guia das coisas, e aí a pessoa se perde ou nos ativismos, ou ela vai parando de fazer tudo. Mas eu queria aquilo, mas não dá para fazer, porque eu não consigo, e vem o desprezo de si, né? Não, mas não dá certo, né? Vem também essa, né, uma ação além de depreciativa, né, muito extremamente pessimista. Não, mas não vai dar, tal. Então, ao contrário, eu não quero ter minha vida roubada. Eu não quero perder a esperança. Eu não quero desanimar. Então existe um olhar e uma revisão do dia a dia, de si. É por isso que a gente faz exame de consciência, gente. A gente faz exame de consciência na oração da noite exatamente para a gente não perder essa esperança. Né? Não é só para você ficar um selecionador de pecadinhos. Né? Você olha os seus pecados e já pensa como fazer melhor. Né? Então, não pode ser um olhar pessimista. É um olhar que olha com otimismo. Não, olha, errei aqui, mas agora nós vamos acertar isso aqui. Pelo bem, pelo amor, por Deus. Né? Porque eu quero realmente estar junto com Deus. Estar com Deus é estar feliz, é sorrir a cada dia, é querer mais. E buscar. Todas essas coisas são fáceis, Leandro? Claro que não. Vocês veem que cada coisa exige uma luta. E às vezes você não está preparado. Às vezes, né? Por que eu falei tanto naquela semana que mencionei sobre a consciência, a autoconsciência, do exame de consciência antes do exame de consciência dos pecados? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou saber que pecados desses que eu mencionei nessas semanas, eu caio? E se eu não tenho aquela sinceridade que eu mencionei, eu vou mascarar. Aí parece que eu não tenho nenhum. Mas eu tenho. Então é a primeira coisa. Esse exame da minha vida de eu entender. Não, eu tenho essas fraquezas, eu tenho esses problemas, eu tenho essas questões. E por isso que eu caio nesse pecado, nesse pecado, nesse pecado, nesse pecado. Eu sei exatamente. E eu sei onde as coisas começam. É fácil achar? Não é. Tem dia que eu caio em um, aí quando eu vou ver é consequência de outro. Aí eu falo, como é que eu supero isso aqui? E você fica alguns dias ali se questionando, algum tempo.
para você superar. Então, eu não estou dando fórmulas prontas, eu estou dando caminhos. Dei as virtudes que superam estes pecados. Por quê? Porque nós precisamos achar, estas soluções para as nossas vidas. E por que eu não tenho? Porque nem a Sagrada Escritura, nem os 10 mandamentos e tampouco as virtudes dão uma fórmula pronta para a sua vida. Porque às vezes as situações que você passa são diferentes das minhas. O pecado às vezes é o mesmo, mas as situações são diferentes. Os questionamentos de vida são diferentes. O modo de vida, o sexo de cada um, os familiares, as situações, o trabalho, tudo isso impacta, as decisões. Então tudo isso impacta. E aí você tem que, a partir destas virtudes, do entender estas virtudes e do entender-se, saber onde você está indo, o que você está decidindo, tomar a melhor decisão. E sempre de acordo, claro, com os 10 mandamentos, você vai estar cumprindo eles. Bom, era isto. Na semana que vem, nós vamos dar um resumão. Não é resumo dos 7 pecados, é um resumão do geral que a gente falou aqui. E eu vou completar com uma parte e um problema que a gente tem nos dias de hoje, motivado talvez pela primeira heresia que nós tivemos na igreja. Essa é a ironia da história. E que ela só se transformou, num pensamento materialista, porque antes ela era transcendente. E que nos atinge nos dias de hoje. E que às vezes não atinge você, não fisicamente, não pessoalmente, mas atinge a gente pela questão da movimentação do mundo. É isso que a gente vai ver na semana que vem, porque aí depois, passado essa parte, nós vamos entender, nós vamos retornar à virtude da justiça, e aí nós vamos entender um pouco mais como é que a justiça funciona, na questão, de como é que ela me dá um autogoverno, mas também como governa os outros. Nós vamos entender um pouco sobre o governo de si e o governo aos outros, como é que eu governo as outras pessoas, que é o que a virtude da justiça nos impele, e como é que a virtude da justiça age com Deus. Tem um nome isso aí. Dito isso, a gente vai ver o que é o amor. O amor tem 3 níveis, ou 4, dependendo de como a gente vai falar. E que o amor tem aí suas variações, Tem hora que você precisa amar, mas tem um amor que é absoluto. Tem um amor que é relativo. Passado esses níveis, aí a gente vai falar do amor relativo, amor absoluto, ódio relativo, ódio absoluto. E por fim, vamos voltar para a lei natural, completar isso para explicar os 10 mandamentos. Passados os 10 mandamentos, nós vamos para a parte que eu não expliquei para vocês, que eu ia deixar para que vocês vissem os vídeos, mas como vocês já são tudo crismado, nós vamos aprofundar no que se refere a sacramentos. Tá bom? Que aí a gente vai poder tocar em assuntos mais profundos, que isso reflete na nossa vida como cristão hoje. E aí, quando chegar no batismo, a gente fala da fé, esperança e caridade com mais profundidade. Quando chegar no crisma, na confirmação, eu vou parar uma aula para explicar sobre os 7 dons do Espírito Santo. Ok? Então aí eu vou explicar na ordem correta. Com os crismandos eu não faço isso. Os crismandos eu deixo para a última aula para explicar os 7 dons do Espírito Santo. Mas tem um contexto ali. E eles querem. Para vocês a coisa vem na ordem. Então vai ficar bem ordenado isso daí. O que vem depois eu não sei. Mas eu estou pensando nisso. Estou pensando no que vem depois disso. Mas virá.